E olha o que importa no noticiário político e econômico do país e do mundo com quem entende do assunto. Com vocês, Carlos Alexandre, editor de Política, Brasil e Economia do Correio Brasiliense. E o nosso bloco de notas. É com você, Calecha. Olá, amigos do Jornal Local. Nosso destaque hoje no bloco de notas vai para o julgamento do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF começou hoje o julgamento do Núcleo 2, apontado pela Procuradoria-Geral da República de envolvimento na tentativa de golpe em 2022. Fazem parte desse grupo os acusados do ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Danilo Ribeiro, e o general da Reserva, Mário Fernandes, acusado de apresentar um plano para matar o presidente eleito Lula, o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Veja, agora há pouco, no final da tarde, a primeira turma do Supremo decidiu tornar réus todos esses acusados e dar início, assim, à ação penal no Supremo. Esse já é o segundo grupo que vem sendo julgado pela primeira turma do Supremo. Há pouco mais de 20 dias, o Supremo Tribunal Federal, também na primeira turma, considerou réus o grupo central, chamado Grupo Central, acusado de tramar um golpe de Estado em 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus ministros fazem parte desse grupo. Na sessão de hoje do Supremo, os advogados dos acusados argumentaram nas chamadas alegações preliminares que os seus clientes eram inocentes, mas os 5 ministros da primeira turma rejeitaram todas essas manifestações. E mais tarde, como eu falei aqui para vocês, tornaram todos esses acusados réus, vão passar por uma ação penal. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, lembrando aqui que esse julgamento do Supremo é para saber se os ministros aceitavam ou não a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Pois bem, os ministros aceitaram. Mais cedo, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele acompanhou a sessão e fez duras críticas ao tribunal. Olha aí. Tenho a dizer que, infelizmente, nós vivemos um período muito triste no Brasil. É um tribunal realmente que não respeita o mínimo do rito. Nós vemos ali que uma série de preliminares foram absolutamente rejeitados, com exceção de um único voto. Em uma das 5 preliminares discordantes, todos os demais seguiram o voto do relator. E a gente vê que é um jogo de cartas marcadas. Não tem possibilidade de um julgamento político, um tribunal muito ao molde dos tribunais revolucionários, né? Faz o que quer, não tem controle externo, e é uma pena que o Senado da República não tenha tomado ainda a devida atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal, um órgão que virou autônomo, cresceu demais, e a minha impressão entrando ali é que a gente vê justamente aquelas pessoas que estão desrespeitando a lei e a Constituição, julgando pessoas que tentaram fazer todo o possível para apresentar sua defesa, mas que dificilmente serão ouvidas no curso desse processo. Muito obrigado. Devida atitude seria impeachment dos ministros? Sem dúvida. Impeachment, então, Marcelo? Com certeza. Isso aí a gente já tem batalhado há bastante tempo. Vocês viram aí as declarações bastante fortes do deputado Marcel Van Hatten avaliando o julgamento do Supremo, que ele considera que é um jogo de cartas marcadas, é um julgamento político feito por um tribunal revolucionário sem controle. São declarações bastante duras que exprimem o sentimento, digamos assim, de muita gente no Congresso contra a atuação do Judiciário. Mesmo assim, o Judiciário, particularmente o Supremo Tribunal Federal, segue firme nas suas decisões em relação ao golpe que foi tramado em 2022. Outro assunto também de destaque aqui no bloco de notas é no Senado. A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal aprovou por unanimidade, o convite ao chanceler Mauro Vieira para dar explicações, melhor dizendo, sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. O requerimento ele foi apresentado pelo senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O Moro hoje que é senador pelo Paraná, pelo partido União Brasil. Só para vocês lembrarem, no último dia 15, o governo brasileiro ele concedeu esse asilo diplomático a Nadine Heredia e o filho. O governo brasileiro ele negociou com o governo peruano o deslocamento, é o que se chama de salvo-conduto, para que Heredia fosse até o aeroporto de Lima. Em seguida, o Brasil enviou um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar a ex-primeira-dama. A justificativa do governo brasileiro para essa operação toda, que envolve dinheiro público, né? Afinal de contas é um avião da Força Aérea Brasileira, foi por razões humanitárias. A decisão judicial da Justiça peruana, ela teve como base as investigações da Operação Lava Jato no Brasil.
De acordo com o processo em Lima, Nadine Heredia recebeu 3 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht. Nadine e o marido dela. O marido dela, inclusive, foi preso depois dessa decisão. Ela é que pediu asilo e ganhou asilo aqui no Brasil. Esse dinheiro todo que foi dado pela Odebrecht seria utilizado para a campanha eleitoral. Imediatamente após o anúncio do asilo diplomático feito pelo governo brasileiro, a oposição, particularmente no Congresso, e algumas entidades, como por exemplo a Transparência Internacional, protestaram fortemente contra a medida. O senador Sérgio Moro, que estava à frente das investigações da Operação Lava Jato, como no âmbito do judiciário, evidentemente, ele foi um dos críticos mais ferozes nas redes sociais. Desde o dia 15, ele vem postando várias mensagens, várias críticas. Eu não sei se a gente vai passar aí, mas aí, olha aí, chegou. Esse é um dos posts, um dos mais recentes, do senador Sérgio Moro contra o chanceler Mauro Vieira. Ele está dizendo claramente que o chanceler Mauro Vieira ofende a inteligência dos brasileiros e do Congresso ao mentir na TV que a concessão do asilo à corrupta Nadine Heredia foi de sua iniciativa e que os motivos são humanitários. Então, vocês estão vendo aí o tom que a oposição está utilizando para tratar desse assunto. Então, a oposição ela promete agir no Congresso e que em várias frentes. Uma delas, por exemplo, os parlamentares eles vão cobrar uma investigação no Tribunal de Contas da União sobre o envio desse avião da FAB para resgatar Nadine Heredia. Gente, eu acho que é uma questão complicada aí para a gente falar, importante, que essa é uma situação, mais uma situação muito embaraçosa para o governo Lula. Quer dizer, o governo Lula tomou uma decisão de dar um asilo para uma pessoa que foi condenada por corrupção, questionando frontalmente um outro poder de um outro país. Existem convenções internacionais que tratam disso, mas essa posição do governo brasileiro dá claramente um entendimento político a uma questão que vem sendo tratada na justiça. Isso, claro, causa claramente uma enorme confusão. Vocês vão ver todos esses detalhes no site do Correio Brasiliense, na edição do Correio Brasiliense e também nas nossas redes sociais. E o nosso bloco de notas fica por aqui hoje no Jornal Local. É com você, Mobile. Valeu demais, Carlos Alexandre.